Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal África Ação Gospel. É desta forma que eu estou iniciando mais um vídeo aqui. E eu sei que muitos de vocês já estavam à espera de mais um vídeo. E hoje eu estou aqui fazendo este vídeo com muito amor e muito carinho, né? E então, para todos aqueles que não me conhecem, aqui quem vos fala é o vosso querido irmão Aníbal Francisco. Muitos de vocês me conhecem por pastor, ou melhor, jovem pastor moçambicano. Isso é de louvar a Deus tremendamente. E então, este é o canal que ama a vocês todos. É por intermédio também do mesmo canal onde eu partilho com vocês a palavra de Deus. E tem sido uma grande bênção para todos vocês que têm acompanhado. E então, vamos para o vídeo de hoje. Assim como vocês veem, eu estou caminhando por aqui assim, porque eu vou em algum lugar. Mas enquanto eu estou a caminhar, eu quero aproveitar e conversar com vocês. Eu estava à procura de um lugar para eu poder assim me sentar e conversar com vocês. Na verdade eu já encontrei. Aqui está o lugar, né? Andei muito e a sede bateu aqui assim. Então eu vou me aproximar a essas meninas aqui assim para poder me dar um pouco de água. Olá, tudo bem? Vamos buscar água? Vou pedir também água. Então, é isso aí, eu vou beber um pouco de água e depois eu volto ali e converso com vocês. Chega. Na verdade, eu tenho recebido muitos comentários de vocês, comentários de muita preocupação a respeito da minha ausência. Antigamente, eu era muito frequente aqui no canal África Ação Gospel e também eu participava em outros canais de alguns irmãos que muitos de vocês aqui conhecem. Falo eu do irmão Nathaniel Guambi, Milênio Lino, Anelka Carlos, ou tudo na sua palma. Então, na verdade eu estou ausente, estou muito ausente, não frequente como no passado. É por causa mesmo de algumas ocupações, né? Eu tive a oportunidade de vos apresentar algumas pessoas que faziam parte da minha família. É o seguinte, eu vos disse que não vivo com os meus pais, mas sim, eu vivo com os meus primos e primas. E existem alguns direitos que eu não tive como filho, isto é, por causa de algumas condições financeiras, não me permitiam na altura, até então, não me permitia para eu assim poder usufruir desses direitos. Muitos de vocês sabem que um filho ele tem direito de estudar. Na verdade, eu estudei de primeira série até a 12ª série, mas não tive o privilégio de poder assim me formar, entrar numa instituição ou numa universidade para poder assim seguir um curso por falta mesmo de finanças, né? Antes mesmo de eu terminar os meus estudos, a 12ª série, eu fazia alguns biscatos. Só que os biscatos não eram suficientes para poder suprir todas as necessidades que era necessário, seja para mim e para a escola. Então, quando eu terminei a 12ª série, eu procurei me inscrever em uma instituição e nesta instituição eu estava a seguir o ramo da medicina. Então, pelo que eu me lembro, estudei durante 6 meses porque eu pagava mesmo a mensalidade com o meu próprio valor, com o valor que eu mesmo ganhava nos meus biscatos diários, né? E eu já estava a ter muitas dificuldades em pagar mensalidade. Seguir medicina não é fácil. Existe uma época que vocês estudam e existe uma época que vocês devem exercer aquilo que vocês estudaram. Isto é estágio. Então, era obrigatório com que todos os alunos fossem para estágio. E aqui em Moçambique, o que acontece quando é estágio, a maioria saem do lugar em que eles estão para uma outra cidade ou para uma outra província para poder estagiar. Então, eu não tinha essas condições que me permitia eu poder assim sair, ir numa outra província ou numa outra cidade, arrendar uma casa e estagiar lá. Então eu tive mesmo que parar por falta de finanças
porque eu estava a pagar mesmo por conta própria e o valor que eu ganhava nos meus biscatos diários não era suficiente para poder assim suprir as minhas necessidades, as necessidades escolares e as necessidades da minha família, né? Não digo todas, mas algumas eu conseguia também assim suprir. Então, eu parei mesmo de continuar com os estudos e comecei mesmo a me focar com a obra de Deus, né? Não porque eu não me focava antes, eu me focava muito. Comecei mesmo a me focar e a me ocupar com a obra de Deus. Pelo tempo, os biscatos já não apareciam mais, né? Porque quando eu falo dessas oportunidades de biscatos, na norma ou na verdade, não é um emprego, mas são oportunidades que aparecem uma vez em cada um mês, uma vez em cada 2 meses. Então não é um trabalho que você acorda em todas as manhãs e vai como de costume, né? É uma oportunidade que aparece mesmo uma vez. Pelo tempo, os biscatos já não apareciam mais, né? Porque quando eu falo dessas oportunidades de biscatos, na norma ou na verdade, não é um emprego, mas são oportunidades que aparecem uma vez em cada um mês, uma vez em cada 2 meses. Então não é um trabalho que você acorda em todas as manhãs e vai como de costume, né? É uma oportunidade que aparece mesmo uma vez. E não foi possível, eu tinha mesmo que me conformar com a minha realidade, porque as coisas estavam mesmo difíceis para poder assim encarar, né, ou suportar. Mas eu louvo muito a Deus, porque ao longo do tempo, por causa da minha dedicação na obra de Deus, em partilhar a palavra de Deus com os irmãos, acabou surgindo esta ideia de eu poder assim abrir um canal e no mesmo canal partilhar ou dar continuidade com a partilha da palavra de Deus com os outros irmãos de fora. Agora eu me sinto muito privilegiado em partilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sei que não simplesmente os moçambicanos, angolanos me acompanham aqui, também existem alguns irmãos do continente europeu, alguns irmãos do continente americano que me acompanham aqui, e isso é uma grande bênção. Na verdade, isso superou as minhas expectativas, mas também dizer o seguinte, que não é uma tarefa muito fácil gravar vídeos e lançar aqui no canal, porque muitos pensam que é muito fácil, né? É só pegar no seu material, isto é, no seu celular, sai ali na rua, grava e depois lança. Não, não, não. É muito trabalho mesmo. Vocês sabem, para aqueles que são criadores de conteúdo, é muito trabalho. É por isso que eu também vou vos pedir aqui assim. Eu sei que muitos de vocês já acompanham os nossos canais aqui, falo eu dos meus irmãos também. Então eu vos penso por muito com que vocês também possam dar aquela forcinha, aquele apoio, aquele incentivo, porque não tem sido uma tarefa muito fácil, né? E aparecem alguns irmãos que têm um coração mesmo, um coração de pedra, um coração maldoso, critica o trabalho daquele irmão, critica a obra daquele irmão, sem saber o esforço que aquele irmão faz para poder equilibrar as coisas no canal dele, sem saber o esforço que o irmão faz para poder assim criar conteúdos e partilhar com vocês. Então, além de nós parar e criticar, deveríamos fazer ao contrário, dar aquela força, porque não tem sido fácil. Na verdade, quando eu iniciei mesmo com o canal, eu não tinha nenhum material que me dignificava para eu dar continuidade ou para eu gravar os vídeos e lançar aqui no canal. Eu abri o canal sem celular e comecei a gravar mesmo sem celular. Eu emprestava celular dos irmãos ali assim, e os irmãos, já que muitos dos irmãos aqui me gostam, me amam, se simpatizam com a minha pessoa, com o meu caráter, com a minha humildade e muito mais, eles me davam, vá, grava, depois traga o telefone, vá, grava, edita, lança, depois traga o celular. Então foi assim que eu fui gravando os vídeos. Graças a Deus eu já tenho o meu material próprio, já não preciso sair de casa, ir atrás daquele amigo, ir atrás daquela amiga
para poder assim emprestar o celular durante 1 hora de tempo, durante uns 35 minutos, gravar de uma forma rápida, editar e lançar lá no canal. Já não preciso mais, agora estou mais livre, mais à vontade em gravar os conteúdos. E outra coisa, meus irmãos, vocês aí também têm dito, pastor, será que você sonha em um dia vir ao Brasil? Dizer que eu não sonho, estarei a mentir para vocês. Nos tempos passados, recordar os tempos passados, eu sonhava em poder assim viajar em algum lugar e poder viver lá. Mas o Brasil não estava nos meus sonhos, não porque eu não conhecia o Brasil. Eu acho que todos os moçambicanos conhecem e já ouviram falar de Brasil. Mas antigamente mesmo eu sonhava em viajar para o continente europeu, para Portugal. Eu sonhava muito mesmo, sonhava bastante em viajar para o Portugal, não só para passear, para ter lazeres, ter muitas aventuras lá, mas sim para viver mesmo lá em Portugal. Portugal foi um dos países que eu amei, que eu desejei. Fala-se português lá, mas eu me associei mesmo e me simpatizei com Portugal para viver lá mesmo. Então, estava nos meus planos em poder economizar um valor para poder assim tratar requisitos, né? Falo eu de passaporte, aquilo mais aquilo, e poder assim ir para Portugal procurar um emprego, por intermédio daquele emprego, ou assim arrendar uma casa, me estabilizar lá, casar lá e ter família lá, né? Foi sempre os meus planos de eu ir para Portugal, trabalhar lá e gerar família lá. E por isso que até então eu ainda estou solteiro, porque muitos se perguntam, afinal de contas, o pastor é casado ou está em algum relacionamento? Eu não sou casado e nem estou em nenhum relacionamento, porque as minhas expectativas são maiores, né? Eu mesmo estou a contar ir para Portugal, viver lá, casar lá, se tudo der certo, e gerar família lá. Então, se isso não acontecer, poderei casar mesmo aqui em Moçambique, mas ali ir viver com a minha família lá em Portugal. Então, este é o meu plano, né, desde muito até então. Ainda não está excluído este plano, ainda está patente, ainda está mesmo agressivo este plano. É meu desejo para aqueles que estão em Portugal, que estão me acompanhar neste exato momento, saibam desde já que o irmão Aníbal, o desejo dele, o maior sonho dele é de viajar para o continente europeu, num país chamado Portugal, viver lá. Se possível mesmo, eu até trocaria nacionalidade só para viver lá em Portugal e gerar família lá, né? Mas um dos meus desejos mesmo era de casar lá, casar uma portuguesa e gerar filhos com a mesma portuguesa lá. E também partilhar muita palavra de Deus com os irmãos portugueses. Mas pelo tempo, depois de surgir o canal África Sound Gospel, depois de eu me simpatizar com os irmãos brasileiros, eu acabei também sonhando em ir para o Brasil. Então, quando eu me refiro a ir para o Brasil, não significa ir viver para o Brasil. Então, eu estou a responder aqui algumas questões de alguns irmãos. Eu sonho, tenho este desejo de ir para o Brasil, mas não é de viver em Brasil. Eu posso ir para o Brasil, ficar 3 meses ou 6 meses e voltar. Mas o lugar mesmo que eu pretendo ir e poder viver é Portugal, né? É Portugal. Então, este é o meu plano. Se o Senhor for abrir uma porta muito grande de finanças, porque eu preciso mesmo de finanças, ali eu arranjo uma passagem para Portugal mesmo. Não digo que Brasil não é um bom lugar, é um bom lugar. Existem lá irmãos abençoados, eu tenho muitos amigos, muitas amigas
lá em Brasil do que em Portugal. Tenho muitos amigos lá. Então, de preferência mesmo, por causa de muitos amigos que eu tenho lá em Brasil, eu poderia mesmo ir e casar e viver lá. Mas o meu maior sonho é Portugal, sempre foi Portugal e sempre será Portugal. E então, se houver um irmão, seja brasileiro, mas está em Portugal, ou seja, um português, mas está em Portugal, ou um moçambicano, mas está em Portugal, e diz assim, uau, muito bom, e pretende assim, de uma certa forma, ajudar-me, uau, as portas estão abertas. Mas este não é o objetivo do vídeo, né? Simplesmente eu estou a conversar com vocês. Mas ali aparece alguém com um coração muito bom, com um coração maravilhoso, e disponibiliza um transporte ali assim, disponibiliza um emprego lá mesmo, diz o seguinte, não, eu tenho minha empresa, mas eu preciso de um trabalhador, eu estou disponível. Ou que diz, não, eu tenho uma casa, eu posso mesmo partilhar consigo. Ou não, tenho uma casa livre, poderás vir, ficar durante alguns meses, assim que você se estabilizar, poderás procurar a sua casa. Uau, será uma grande bênção, será uma grande bênção mesmo. Então, Portugal está nos meus planos. Na verdade, o planejado era mesmo neste ano, aqui no mês de abril. Eu já havia mesmo planejado tudo no mês de abril deste ano, eu poder assim ir para Portugal. Mas por falta mesmo de valores, por falta de finança, está um pouco complicado, né? Mas o planejado era mesmo em 2024, porque eu já vinha desde 2019, eu a planejar esta viagem para Portugal. Então o planejado era mesmo 2024, no mês de abril, eu poder assim ir para o Portugal, porque segundo os meus estudos, no mês de abril, lá existem muitas oportunidades de emprego, né? Então, eu queria mesmo ir no mês de abril, logo que eu chegasse lá, procurava um emprego e me estabilizava e dava continuidade com a vida lá. Então, este era o meu plano mesmo de eu poder ir para o Portugal no ano 2024. Já estamos no ano 2024, esse é o mês de fevereiro e o meu desejo era em abril. Em abril, faltam alguns meses. Eu creio que para Deus nada é impossível, tudo é possível para o que creem. Então, se não der certo neste ano, então fica para o ano que vem. Então, meus irmãos, eu quero com que vocês me entendam conforme o que realmente eu estou a vos falar, a vos comunicar, a vos explicar aqui assim. Não porque eu não pretendo ir para lá, para o Brasil, eu pretendo mesmo, porque o Senhor Deus tem colocado em meu coração esta vontade de eu num desses dias ir para o Brasil, partilhar muita palavra pessoalmente com os irmãos brasileiros e também poder saudar os meus amigos, minhas amigas lá, é uma grande bênção. E é exatamente o que eu mesmo queria conversar com vocês aqui, então fica bem claro. Saibam que o vosso amigo, o vosso pastor Aníbal, o vosso colega, o maior sonho dele mesmo é de ir para Portugal. Eu não estou a rejeitar ninguém aqui, dizer que eu vos amo muito mesmo, mas este é meu sonho, né? Então eu vou lutando, vou crendo e num desses dias o Senhor vai abrir uma porta e eu vou para lá. Então quando eu for para lá mesmo, eu vou partilhar muitos lugares interessantes para com vocês, seja os meus irmãos moçambicanos, seja os meus irmãos brasileiros, qualquer pessoal, né, que me acompanha aqui no canal Africação Gospel. Então, vai ser uma grande bênção vocês verem um moçambicano no continente europeu a partilhar coisas da Europa com vocês. Então, muito obrigado por me acompanhar do princípio até o fim. Dizer que o nosso próximo encontro sempre ficará marcado no próximo vídeo. Então, tchau, tchau. Até já.